Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro e hoje a gente vai fazer a correção do livro A Conquista de Português do 4º ano, páginas 60 e 61. Então vamos lá? Olha, vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. E aí, olha, eu tenho um textinho aqui e esse texto, ele fala sobre a resenha crítica do filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Eu não vou ler o texto todo para vocês, mas a gente vai comentando sobre ele à medida que a gente for vendo as questões, tá bom? Então, o que é uma resenha crítica? É uma pessoa escrever sobre a opinião, né? Sobre o que achou do filme, se achou o filme legal, se o filme é bom, se o filme não é. Então, isso é uma resenha crítica, tá? É uma opinião de alguém que escreveu sobre isso, tá? Então, aqui a gente tem um pequeno trecho, né, falando sobre o filme. E aí, aqui no número 1, primeiro, né, aqui tá falando sobre a resenha, né? Então, a resenha que você leu traz apenas comentários positivos sobre o filme? Sublinhe o trecho que confirma a sua resposta. Não. Essa resenha, ela não traz somente comentários positivos, tá? Também traz comentários ruins, comentários negativos, que é essa parte aqui que você vai sublinhar, porque tá falando assim, ó, Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Ó, não tem um roteiro muito original e nem piadas espertas para atender ao público adulto. Então, você tem que grifar essa parte aqui, porque não está trazendo um comentário positivo, está trazendo um comentário negativo, falando que não tem um roteiro lá muito bom, tá? Então, é um comentário ruim. Então, aqui a resposta é não, não tem só comentários positivos, não. 2. Circule no primeiro parágrafo a palavra usada para ligar ideias opostas. Então, aqui a gente tem a palavra contudo, tá? Olha só, essa primeira parte aqui, que a gente acabou de grifar, tá falando que o filme não tem um roteiro muito original, não tem piadas muito espertas, então tá falando que é meia boca, não é lá grandes coisas. Contudo, fofura e graça transbordam dos personagens, ou seja, você tem que circular a palavra contudo, porque a palavra contudo tá ligando uma ideia à outra, tá? Então, a primeira ideia é uma ideia negativa, mas, ou seja, contudo, tem fofura e graça, tá? Então, você tem que circular a palavra contudo para ligar as ideias opostas. O que é oposto? É diferente. Tá? Então, a primeira ideia é uma ideia negativa, que está trazendo uma opinião ruim. E a segunda ideia aqui, ó, fofura e graça, está dizendo que pelo menos tem fofura, tem graça. Então, é uma ideia positiva, tá? Então, a gente chama de ideias opostas. Uma ideia é ruim, é negativa, e a outra ideia aqui é boa, é positiva, tá? Então, agora a gente vai ver que palavras ou expressões a seguir poderiam substituir a que você circulou. Lembrando que a gente acabou de circular a palavra contudo. Então, quais são, né, as palavras que a gente pode substituir pela palavra contudo, sem alterar o sentido desse trecho aqui? Vale marcar mais de uma alternativa. Então, a palavra contudo é a mesma coisa que porém, é a mesma coisa que mas, e é a mesma coisa que mesmo assim. Então, ó, vou te dar um exemplo, ó. A Vida Secreta dos Bichos não tem um roteiro muito original e nem piadas espertas para atender ao público adulto. Mas, ó, o mas tá aqui, ó. Tem graça, né? Tem fofura e graça. Ou a gente pode falar, porém, fofura e graça transbordam dos personagens. E qual que é a outra? Ó, mesmo assim, ó. Mesmo assim, fofura e graça transbordam dos personagens. Então, a palavra contudo, ela pode ser substituída por essas 3 palavrinhas aqui, porém, mas e mesmo assim. Então, vamos agora lá para a página 61. Deixa eu diminuir aqui o zoom para a gente mudar de página. Página 61. Vamos aqui, ó, para o número 3.
Na resenha crítica, que substantivos as palavras em destaque substituem? Vamos lembrar que na aula de ontem eu expliquei para vocês que substantivo é aquilo que dá nome às coisas, tá? Então, aqui nós temos esses nomes, ó, eles, ela e ele. A gente vai precisar voltar lá no texto para eu explicar isso para vocês. Então, vamos voltar aqui no texto. Cadê? Não quer mudar a página? Peraí. Isso, agora vai. Então, a gente volta aqui no texto. E aí, aqui no texto, tem as palavrinhas eles, ela e ele. Vamos ver a que se refere essas palavras? Então, olha só, eu vou começar a ler mais ou menos a partir daqui, ó. Vou começar a ler a partir daqui, para você entender. Ó, e a criançada vibra por causa da aventura em que eles se metem. Eles quem? Vamos ver? Então, olha só. Não, eu tenho que começar a ler a partir daqui, tá? Desculpa, porque se eu ler a partir daqui você vai entender melhor. Ó, contudo, fofura e graça transbordam dos personagens e a criançada vibra por causa da aventura em que eles se metem. Eles quem? Os personagens. Então, a palavrinha eles está se remetendo, está se referindo aos personagens. Então, aqui no número 3, você vai marcar, você vai escrever, melhor dizendo, personagens, tá? Então, olha aqui, ó. Então, ó, esse eles que tá lá no texto está se referindo aos personagens. Aí agora vamos voltar para eu explicar mais uma coisa para você, ó. Agora a gente vai ver a outra palavra que está grifada em negrito, que é a palavra ela. Então, olha só, protagonista da história, Max é o xodó de sua dona e, quando ela sai para trabalhar, o cãozinho vira um tagarela. Ela quem? A dona. Então, você vai lá no número 3 e você vai escrever que ela está se referindo à palavra dona. Agora vamos para o último ele. Eu vou explicar também, porque não adianta só você copiar a resposta, você precisa entender, porque isso cai em prova, tá? Então, sempre que eu faço correção, eu vou explicando detalhe por detalhe para você entender, tá? Não copia só a resposta, não. Então, olha aqui, ó. Duque, além de folgado e abusado, quer as atenções voltadas para ele. Ele quem? Duque. Então, esse ele aqui está se referindo ao Duque, ao cachorro. Então, lá no número 3, você vai escrever que ele, ó, opa, vamos ver aqui, ó, que ele está se referindo a Duque. Então, a resposta da 3 ficou assim, ó, personagens, dona e Duque. Então, você vai aprender aqui agora que as palavras ele, ela, eles e elas são pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Isso aqui é importante você saber e se você quiser, você pode até decorar. Na verdade, é importante que você decore sim, tá bom? Então, ele, ela, eles e elas são pronomes, mas são pronomes pessoais do caso reto, beleza? Isso aí você precisa saber. Número 4. Com os colegas, leia a resenha em voz alta, substituindo os pronomes em destaque pelos substantivos correspondentes. Então, aí você vai ter que ler, né, com os seus colegas isso daqui. Então, isso daqui a gente não precisa corrigir. Vamos para o próximo aqui, ó. Em sua opinião, ficaria melhor se os pronomes fossem substituídos pelos substantivos a que se referem? Por quê? O que está perguntando aqui? Porque às vezes você pode falar assim, ai Gabi, mas eu não entendi nem a pergunta. Como é que eu vou responder se eu não entendi nem a pergunta? Está perguntando o seguinte, você acha que ao invés de escrever eles, ela e ele, era mais fácil eles colocarem essas palavras aqui no lugar? Ó, vou te mostrar. Eu vou te mostrar para você entender melhor. Olha, vou aumentar aqui um pouquinho. Você acha que ficaria legal se eu falasse assim, ó? Duque, além de folgado e abusado, quer as atenções voltadas para o Duque.
Olha só, se eu colocasse a palavra Duque aqui de novo, não ia ficar muito repetitivo? Ia ficar repetitivo, não ia ficar legal. Por exemplo, aqui ó, protagonista da história, Max é o xodó de sua dona e quando sua dona sai para trabalhar, olha só, eu ia escrever dona aqui e eu ia escrever dona aqui de novo, ia ficar duas donas pertinho uma da outra, não ia ficar repetitivo? Ia repetir muito. Então, o que que a pergunta lá está querendo dizer para você? A pergunta está querendo dizer isso. Você acha que seria melhor se a gente ficasse repetindo as palavras várias vezes? Você acha que seria melhor eu colocar assim, quando a sua dona sai para trabalhar e a sua dona, ficar repetindo várias vezes a palavra dona? Ia ser legal? Não, né? Então aqui, ó, eu coloquei a minha opinião, mas sempre que você tiver escrito assim, ó, em sua opinião, sempre que você tiver esse tipo de enunciado, você vai colocar a sua opinião, e a sua opinião, ela nunca vai ter certo ou errado, tá? Então, quando a sua professora for corrigir aí na sua escola, não existe opinião certa ou errada, opinião é opinião, tá bom? Então, se você falar que sim, é a sua opinião, vai estar certo do mesmo jeito, tá bom? Sempre que tiver, assim, uma pergunta pedindo sua opinião, você pode escrever aquilo que você acha com as suas palavras, tá? Na minha opinião, eu coloquei que não ficaria melhor, não. Por que que não ficaria melhor? Porque se substituíssemos os pronomes pelos substantivos, as palavras ficariam muito repetitivas, que é o que eu acabei de explicar para você. A gente ia ter várias palavras repetidas em uma mesma frase e isso não é bonito, isso fica feio, tá bom? Então você pode colocar assim. Aqui a gente não tem mais nada para corrigir, mas vale uma explicaçãozinha, né? Aqui a gente tem um quadro de pronomes pessoais do caso reto. Então você precisa saber que eu, tu, ele, nós, vós, eles são pronomes pessoais do caso reto, tá bom? E em alguns lugares do Brasil é comum utilizar o pronome você em vez de tu para se referir à pessoa com quem se fala. Então, aqui embaixo está explicando, porque assim, em alguns lugares do Brasil as pessoas não falam você, as pessoas falam, tu vai sair hoje? Tu gostou do cinema? Tu acha que hoje a gente pode brincar? E em outros lugares do Brasil, como é o caso aqui de Minas, onde eu estou falando com você agora, aqui em Minas a gente não fala tu, a gente fala você, tá? Então, você e tu são pronomes, tá bom? E aí é muito importante que você decore isso daqui, porque você vai precisar disso daqui para o 5º ano também, tá bom? Aliás, você vai precisar disso daqui para sua vida inteira, tá? Então é muito importante você saber que esses são os pronomes pessoais do caso reto. E com isso nós finalizamos então a página 61. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, coloca sugestões aqui das páginas que vocês querem que eu corrija, porque eu tô vendo todos os comentários e eu estou fazendo as correções do que vocês estão pedindo, tá bom? Então hoje me pediram para fazer a correção dessa página, então estou fazendo a correção dessas páginas para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau!